Informações. Cultura Sul Notícias. Entrevista. Agora 8h20, vamos começar nosso bloco da entrevista do dia, hoje quarta-feira, dia 13 de dezembro, e hoje estamos aqui então com ela, com a advogada, especialista em direito previdenciário, a Tatiane Portes Lantier, ela que é então especialista, né, em direito previdenciário e vem todos os meses conversar com a gente, trazer mais informações, mais detalhes, tudo que pode, que não pode, quem pode se aposentar, se vai perder algum benefício, enfim, são várias dúvidas que ela vem esclarecer todos os meses, e hoje sua última participação, mas nesse ano, a partir do ano que vem ela volta a conversar com a gente, trazendo mais informações. Bom dia, Tatiane, seja bem-vinda. Bom dia, Vere, bom dia, Elias, bom dia, São Mateus. Hoje com um sorriso, depois que ela falou Tatiane Portes Lantier, e é bastante importante dizer isso porque as pessoas ficam sem saber quem é essa Tatiane Lantier, com esse sobrenome ainda, né? Gente, eu sou de São Mateus, eu sou filha do Lírio Portes, da Yara, gente conhecida da cidade, sim, né? Às vezes quando eles vêm falar comigo, mas era você na rádio? Sim, sou eu. Então, muito importante falar o meu sobrenome para mostrar que eu sou filha de São Mateus, filha de moradores de São Mateus, trabalhadores de São Mateus. E conhece toda essa realidade daqui da nossa região, né, Tatiane? Por isso que é muito importante frisar muito isso. Exatamente, conheço a realidade e isso é muito importante para o meu trabalho, porque às vezes os clientes chegam lá em Curitiba, no meu escritório, então a gente tem uma visão um pouquinho diferente, né? Escritório do interior e escritório da capital. Já entra num prédio, chega lá numa sala diferente, né? E vou falar de trabalho rural, ou vou falar de situações peculiares de interior de estado, né? E aí os clientes, eles se surpreendem porque eu conheço essa realidade, né? Eles dizem, mas como que essa mulher da cidade sabe essas coisas? Sim, não, porque eu cresci em São Mateus, eu aprendi toda a realidade, lidei com muita coisa, né? Então conheço cavalo, galinha, roça, o que planta, o que não planta, o que é hectare, o que é quarta, o que é litro, essas coisas todas. Por quê? Porque a vivência que eu tive em São Mateus faz a diferença, e isso faz a diferença no nosso trabalho também, porque quem entende consegue explicar para quem não entende. Lembre-se que algumas vezes eu falei que os juízes muitas vezes não têm essa vivência, são pessoas da cidade, pessoas que cresceram, não é preconceito, mas cresceram vivendo em prédio. Sim. Né? E aí eles não têm esse conhecimento, e nós como profissionais, nós temos que levar em detalhes o que os nossos clientes fazem, principalmente quando se trata de aposentadoria ou benefício por incapacidade. Por quê? Porque é relacionado com o trabalho, e a gente só consegue discutir se está certo ou se é errado se nós explicarmos, né? Então tá aí. Muito bem. Pra gente começar, várias mensagens já chegaram aqui pra gente. Tem uma que falou o seguinte: bom dia, tenho 37 anos, tenho 15 notas de produtor e alguns meses sou MEI. Continuo tirando nota. E com quantos anos eu consigo me aposentar como MEI? Como MEI, ela vai se aposentar só aos 62 anos de idade. Então, vou lembrar que para ela, que é uma contribuinte individual urbana, as notas não servirão para nada para a aposentadoria. Ela pode utilizar as notas para obter incentivos fiscais. Por exemplo, o produtor rural tem desconto para comprar carro. O produtor rural tem desconto para alguma outra coisa. Mas para fins de aposentadoria, essas notas não servirão. Por quê? Porque ela é trabalhadora urbana. Digamos que ela pare de recolher, retorne para a lavoura, coisa que ela não faz hoje, porque está falando que só tira a nota, né? Mas que venha efetivamente a trabalhar como a atividade rural, como lavradora, talvez ela possa aposentar com a idade reduzida, que é 55 anos de idade, desde que ela comprove 15 anos de atividade rural anterior a completar a idade. Certo? Voltei para a lavoura, voltei a ser MEI. Também no futuro vai poder somar os períodos se eles não forem concomitantes. O que é não ser concomitante? Ter nota e MEI recolhido. Não pode, tem que ser um ou outro e tem que ter a comprovação. Então, ela pode. No MEI, vai se aposentar aos 62, porque ela é muito nova, né? 37 anos, então não tem nenhuma regra de transição. Como lavradora,
Por hora, não serve para nada, mas pode servir no futuro se ela voltar a ser exclusivamente lavradora. Então não dá para juntar? Não neste momento. Não nesse momento, muito bem. Bom dia, recebo pensão do falecido marido. Posso tirar nota em meu nome em valores altos? Valores é uma questão discutível, né? O que configura segurado especial? É o trabalho individual ou com auxílio da família, sem o uso de empregados durante longo tempo, porque pode ter empregado, e que cultive uma área de até 4 módulos rurais, mais ou menos 25 alqueires aqui na nossa região. Ela deve ser pensionista de alguém que provavelmente era lavrador, né? Então, sim, ela deve continuar guardando as provas da atividade rural. Por quê? Porque a pensão é um benefício decorrente do óbito de um cônjuge, de quem ela era dependente segundo a lei, tá? Esse é um benefício derivado de alguém que passou para ela. Para ela tem que constituir o direito dela para ter aposentadoria. Então, ela tem que provar que ela é lavradora para ter o direito à aposentadoria, que vai ser o benefício dela. Então, o que ela recebe de pensão era o que era do marido, que veio para ela. E ela tem que continuar retirando nota e juntando todos os documentos que precisa para ter o direito ao benefício de aposentadoria dela. É que tem muitas pessoas, acredito, Tatiana, que tem medo, né? Se eu estiver provando ali que eu tenho mais uma renda, vou perder aquilo. E não, né? Ali nesse caso, ela já tem um direito adquirido naquela pensão, é um caso à parte. Sim, né? Porque são benefícios diferentes, né? Pensão e aposentadorias podem ser cumulados. Quando é salário mínimo, os dois benefícios vão ter o mesmo valor. Quando é superior ao salário mínimo, então tem uma redução do segundo benefício nessa acumulação, né? Vai se escolher o que é de maior valor e vai ter uma redução de um percentual naquele que é de menor valor. Mas pode cumular sim. O que não pode cumular no INSS são aposentadorias. Mas eu posso cumular aposentadoria e pensão. Eu posso, inclusive, cumular duas pensões quando se trata de menor, né? Então, a criança, o adolescente, enfim, acaba perdendo os dois pais, eventualmente, ele pode cumular a pensão do pai e da mãe, porque são fontes diferentes. Muito bem. Bom dia. Meu nome é Mauro, trabalhei dos 8 anos até os 18 anos com meu pai na lavoura. Daí, dos 18 aos 22, fiz bloco de produtor no meu nome. Aí comecei a trabalhar com carteira assinada, já tenho 20 anos de carteira. Dos 20 anos, 10 são na cota de pessoa com deficiência. Vou me aposentar só por idade ou vou conseguir me enquadrar em alguma regra? Possivelmente ele vai se aposentar como PCD. PCD tem que ter a carência, tem que ter a comprovação de trabalho como PCD, pessoa com deficiência, durante 15 anos. Possivelmente ele vai conseguir computar este tempo de lavoura também, certo? E o PCD ele tem critérios diferenciados de aposentadoria. Ele se aposenta mais cedo, né? Os homens se aposentam aos 60 anos, as mulheres aos 55, desde que comprove os 15 anos, ou então por tempo de contribuição. E aí, o tempo da contribuição para o PCD, ele é um pouco diferenciado, porque nós precisamos qualificar ele se a deficiência dele é leve, moderada ou grave. A depender desta análise, vai ser o tempo de contribuição que ele precisa. Certo? Então, o caso dele é bem especial, mas é bastante provável que ele se aposente utilizando a lei da pessoa com deficiência. Muito bem, aqui uma pessoa, né, já pegou aquela tua deixa, então falando do pessoal aqui da tua família, né, o Hamilton Ferreira mandou grande Lírio Portes, Cássio Portes, pedindo também para você passar depois o WhatsApp novamente, todos os meses o pessoal pede, né, ele falou que precisa de uma consulta, que tá morando até inclusive em Curitiba e também vai entrar em contato. Se quiser passar já, depois te passa daí novamente para quem não conseguir pegar, certo, né, gravar. O meu contato é o WhatsApp 3033-2801, vai cair no WhatsApp do escritório e aí é só escolher as opções, porque são unidades de escritório, não? Então ele tem que escolher com quem ele quer, com qual cidade ele quer falar e para agendar um horário. Muito bem, depois lembrando, né, que daí a gente pega e
coloca lá na nossa live também. Essa nossa entrevista está sendo transmitida em forma de live e a gente colocará lá também, então, o telefone lá, o WhatsApp para o pessoal que não conseguir, então, pegar aqui. Bom dia, trabalho de açougueiro desde 2012. Quantos anos preciso de carteira para me aposentar? Eu tenho 34 anos. Aliás, é verdade que açougueiro, cada 4 anos trabalhado, ganha mais um ano? Ele vai se aposentar, não sei, vamos ter que fazer os cálculos para ver se ele entra em alguma regra de transição, né? 12 anos de açougueiro, é novo, 30 e poucos anos, possivelmente ele vai se aposentar só por idade. A atividade de açougueiro, sim, nós conseguimos comprovar atividade especial, por quê? Porque açougueiro, ele tem contato com câmara fria, né? Entra e sai o tempo todo em câmara fria, contato com o frio. Não obrigatoriamente para ele vai ter essa situação, porque nós temos que comprovar através dos documentos que são específicos, que é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é baseado num laudo de condições ambientais, o LTCAT. Quem que faz isso? Um médico do trabalho, um técnico de segurança do trabalho habilitado, vai emitir um laudo, que vai emitir o PPP, né? Então, a empresa tem que ter esses documentos e comprovado as condições ambientais nocivas para a saúde, por exemplo, o açougueiro com relação ao frio e câmara fria, sim, é possível ter um acréscimo de 40% no tempo de contribuição. Lembrando que isso são regras gerais. Para cada indivíduo a gente tem que analisar. Mas sim, existe essa permissão. Muito bem, bom dia. Existe uma pessoa com deficiência física na família recebendo benefício. Aí a mãe começa a receber pensão do falecido marido. O filho perde o benefício? Provavelmente, não posso dizer que sim ou que não. Por quê? Porque nós temos que entender o que ele está recebendo é um LOAS, né? Benefício por deficiência, começou a receber, pergunta se perde, com certeza é um benefício assistencial. Não dá para dizer se vai perder ou não, porque nós temos que entender como que é a composição desse núcleo familiar, quantas pessoas moram, se é só a mãe e a criança, se a mãe, sim, só tem os dois, né? E a mãe passa a ter uma renda decorrente de uma pensão por morte, ele não vai atender o critério de renda da família. Então, provavelmente perca. Por quê? Porque eu não posso ter outra renda ou a renda ser superior a 1/4 do salário mínimo, R$303 lá, certo? Por pessoa. Então, não dá para dizer. Tem que ser analisado o núcleo familiar dessa pessoa, ver quem compõe, quem entra no cálculo da renda, e se for só os dois, sim. Por quê? Porque daí tem uma substituição de renda. Lembrando que o benefício assistencial é devido à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso com mais de 65 anos de idade, que atenda ao critério da deficiência ou idade e o critério econômico da questão de não ter uma renda superior a 1/4 salário mínimo por membro da família. Muito bem. Bom dia, faço 60 anos ano que vem, eu sou lavrador e tenho 20 notas, consigo me aposentar? Possivelmente sim. Porque, né? Tem a idade. Tem a idade. Lembre-se que não é a nota desculpa faltou a voz. Não é a nota que comprova a condição do lavrador, né? Nós estamos conversando aqui, que o INSS não escute isso, mas está vendo que nós temos várias pessoas dizendo eu tiro nota. Não é tirar nota, é trabalhar na lavoura e dentro das condições. Então, se efetivamente ele trabalha, enfim, a nota é consequência do trabalho, sim, vai se aposentar. Muito bem, porque no passado tinha muito disso, né? O pessoal acabava saindo muitas vezes do interior, um tirava nota no outro e tal, e juntava aquelas notas e achava que ia se aposentar como pela agricultura. É que né? Antigamente, e quando eu falo antigamente, nós estamos falando de 15 anos atrás, né? Então, o que acontecia? A pessoa vinha aqui, eu quero me aposentar. O que eu preciso? Arruma umas notas lá, vai lá no sindicato e pede uma declaração que você era inscrito no sindicato. O INSS aceitava, porque nós tínhamos a IN, a instrução normativa do INSS, a 77, que é lá antiga, de muitos anos atrás, que dizia que isso era prova. Depois, com a evolução da legislação e do entendimento, o INSS passou não mais a aceitar estes documentos que eram emitidos assim, vai lá no sindicato. Daí o sindicato cobrava um valor X, emitia a declaração, tá provado que era lavrador. Não é mais assim. Hoje, inclusive, se pedirem declaração do sindicato e a pessoa for pagar, não faça isso. Esse documento não serve para absolutamente nada.
Vai gastar dinheiro à toa. Não se prova atividade rural com documento expedido por sindicato. Pode até auxiliar com o início de prova, mas não é isso que vai provar. Nem a nota não prova. O que prova hoje a condição de trabalhador rural? Autodeclaração, que é assinada pelo segurado, e os documentos oficiais das bases governamentais. Que são documentos oficiais de base governamental? Certidão de casamento, de nascimento, escritura, inscrição em DAP, liberação para financiamento, que são coisas que estão dentro do governo. O INSS faz cruzamento automático com esses documentos e ele já identifica que a pessoa, ela é lavradora. Aí eu não tenho nada disso. Daí sim eu começo com esses outros documentos indiciários e a gente faz um tipo de audiência no INSS, a justificação, para comprovar. Antigamente o INSS ia fazer entrevista no interior, ele ia lá conversar com os vizinhos, perguntar se o Elias realmente trabalhava como lavrador, quanto que ele plantava, sim. Se ele tinha galinha, se ele tinha frango, se tinha milho, quantos alqueires, essas coisas todas. Hoje o INSS não faz mais isso. Quem tem que fazer isso somos nós, certo? Então, esqueci por que eu tava falando isso. É que a pessoa perguntou, né, se ela conseguiria se aposentar, né, tendo Exato, as 20 notas. Tendo as 20 notas, exatamente. Então, a nota já é indício, mas tem que fazer a comprovação. Muito bem. Olha só, uma pessoa perguntou relacionado ao MEI. Bom dia, qual o comprovante para aposentadoria pelo MEI? As DAS. O comprovante de recolhimento das guias. Na verdade, todo mês ele emite uma DAS, né? Que é a declaração não me lembro o que é o AS, que é a GPS dele, a guia da previdência dele. Ele recolhe todos os meses, ele vai guardar os comprovantes, vai analisar se isso consta lá no CNIS dele. Normalmente já é automático, mas o que comprova o MEI é só o recolhimento da contribuição. Muito bem. Eu tenho 27 anos de nota de produtor, 20 anos de MEI e 48 anos de idade. Isso ajuda alguma coisa para me aposentar? Resposta da primeira pergunta que nós falamos. Mesmo caso, Ele né? é contribuinte individual, urbano, tem 20 anos de contribuição, vai se aposentar como trabalhador urbano. Muito bem. Bom dia, fiz cirurgia de artrose, trabalho no fumo, o INSS vai me pagar só 6 meses. Depois dos 6 meses, provavelmente... Só tenho direito em receber mais tempo até me recuperar melhor? Depois dos 6 meses, tem que ver que tipo de benefício que ele pediu, se ele pediu perícia documental ou presencial, se ele foi lá no INSS fazer perícia ou ele só mandou documentos. Tem que olhar o comunicado de decisão, é a cartinha que ele recebe do INSS dizendo que o benefício dele foi deferido e por quanto tempo. E se essa cartinha diz que ele pode fazer pedido de prorrogação de benefício, ou se vai cessar, ele só tem que apresentar recurso. Se na cartinha dele disser que ele pode fazer pedido de prorrogação, 15 dias antes de cessar o benefício, ele tem que marcar uma nova perícia no INSS para poder prorrogar, para poder continuar recebendo. Se ela disser que não cabe, depois que cessar, ele pode ou fazer um novo requerimento ou então judicializar. Muito bem, bom dia. Gostaria de saber, eu tenho 7 anos de contribuição de notas de produtora. Eu sou agricultora e tenho 55 anos. Quando eu vou me aposentar? Tem que comprovar 15 anos de atividade rural. 7 notas, ela tem a metade. E os outros 7? E os 7 é antes dos 15, os primeiros 7 anos, os últimos 7 anos. Basicamente, ela tem que ter 15 anos de comprovação da atividade rural. Se não tem, se só tem efetivamente 7, e esses 15 anos tem que ser imediatamente anteriores a ela completar 55 anos, ou seja, ela tem que comprovar dos 40 aos 55, se ela só tem 7 comprovado, ela tem que trabalhar mais 7, 7,5, né? Muito bem. Trabalhava como agricultor. 8, né? 8, 8, faz a conta certa. Trabalhava como agricultor, fui emancipado, fiz meu primeiro financiamento no banco como agricultor quando eu tinha 17 anos. De lá para cá, vim para a cidade, assinei a carteira de trabalho. Isso conta para aposentadoria? Conta é o período anterior dele ser urbano. Aí ele pode somar os 2 tempos, né?
para se aposentar por tempo de contribuição. Lembrando que a gente tem que calcular para ver se efetivamente ele precisa desse tempo, né? Porque hoje nós, com a regra nova da aposentadoria, tem muita gente que não vai conseguir atingir tempo de contribuição antes que atinja a idade. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição passa a ser muito mais difícil, porque tem que trabalhar mais tempo, né? Então, precisa ver na época em que ele for se aposentar, se ele vai efetivamente precisar deste tempo de contribuição como trabalhador rural. Por quê? Porque aumentar tempo, às vezes, para aposentadoria, pela idade, ela pode ser importante quando a pessoa tem contribuição com valores superiores a salário mínimo, e isso vai fazer com que a aposentadoria aumente de valor. Mas se ele trabalhou a vida inteira com salário mínimo muito próximo de salário mínimo, mesmo que eu aumente tempo para aquele cálculo, não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu não preciso me desgastar para provar uma atividade rural, que é mais difícil de fazer, quando eu já vou ter direito a uma aposentadoria por idade, que vai ter o mesmo valor do que se eu tivesse que comprovar esse tempo de lavoura. Muito bem, bom dia. Eu gostaria de saber se quem trabalha com retroescavadeira tem algum benefício para se aposentar. Lembrando que a retroescavadeira é aberta, não tem cabine nem ar-condicionado. Não é o fato de ser aberta não ter ar-condicionado, é o fato de talvez, eventualmente, ele trabalhar com vibração. A vibração pode ter efeito nocivo e pode dar direito a uma contagem especial. Aí, análise de caso individual, mas pode. Olha só, mais uma pessoa mandou aqui essa dúvida da Josiane. Bom dia, trabalho há 29 anos, tenho 51 anos de idade. Quanto tempo falta para me aposentar? 29, ela tem que fechar mais que 35, dependendo da idade, tem que calcular no caso, não dá para dizer. Ou ela tem que ter mais que 35 anos de contribuição, então estamos falando de mais que 6 anos ainda de trabalho. 50 e quanto? 51. 51, 57, talvez feche o tempo antes que ela completar a idade de 62, mas tem que calcular, o dela não dá para dizer. Muito bem, mais um aqui, bom dia, aqui é o Anderson. Minha mãe está com 62 anos, recém-aposentada, porém o patrão não quer dar as contas para ela. Ela está pressionando para ela pedir as contas, né? Detalhe, ela não consegue mais trabalhar e está adoecendo cada dia mais. O que ela pode fazer quanto a isso? Ela tem 12 anos na mesma função. Ela tem que negociar com o patrão ou contratar um advogado trabalhista para fazer uma rescisão indireta, para dizer que, né, por algum motivo ela não pode mais trabalhar. Isso é uma questão trabalhista, né? Mais uma pessoa falando até aqui do caso do açougueiro. Bom dia. Como ali foi falado sobre açougueiro, de se aposentar, deve ser por periculosidade, então os 30% de periculosidade por combustível que vem na carteira de trabalho ajuda lá na frente na hora de se aposentar? Na verdade, não podemos confundir periculosidade com elementos nocivos à saúde. O açougueiro, ele pode até ganhar o periculosidade, porque ele fica ali na serra o tempo todo, mas não necessariamente seja isso que vai dar o acréscimo ao tempo de aposentadoria. Normalmente é o frio, não é o contato com a serra. Então as pessoas confundem, mas eu recebo adicional de periculosidade. Adicional de periculosidade pode ser um indício de atividade especial, mas uma atividade perigosa não necessariamente seja uma atividade que cause risco para a saúde do trabalhador. O perigo pode causar risco à vida, não à saúde. Qual que é o objetivo de uma contagem de tempo especial? É proteger a saúde do trabalhador. Por quê? Porque a pessoa que trabalha com contatos de agentes nocivos, ela tem uma tendência maior de adoecer do que uma pessoa que trabalha sem agentes nocivos. Não quer dizer, né, que a pessoa que trabalha com estresse, que fique doente, essas coisas todas. Mas nós estamos falando de elementos físicos. Vamos pegar o exemplo aqui. Trabalha na mina da Petrobras, dentro da mina. Mineiro tem uma proteção especial da lei, por quê? Porque ela está com contato de poeira o tempo todo, trabalha sob umidade, local que não tem iluminação, então é uma profissão protegida. A pessoa que trabalha na mina, ela vai
eventualmente adoecer. E muito mais rápido do que uma pessoa que trabalha do lado de fora. Uma pessoa que trabalha em contato com calor, pessoas que trabalham em olaria, né? Nós sabemos que a olaria, na queima de tijolos, leva mais ou menos em torno de 800 a 1000 graus. Sim. Hoje, eles não precisam ficar mais do lado, né, dos fornos, mas antigamente precisava ficar alimentando. E aí, contato com calor, a pessoa que está com o corpo quente o tempo todo, fatalmente a saúde dessa pessoa não é igual de uma pessoa que trabalha no ar-condicionado, né? Então, tem, né, essas diferenciações. E olha só, bom dia. Queria saber se consigo me aposentar tendo 50 anos e 20 anos de contribuição, sendo que 5 é com nota de produtora e 15 como professora. Não. Não consegue? Não consegue. Não consegue porque ela não tem nem tempo e nem idade. Né? E nós temos que ver o tempo de bloco, se é anterior, é posterior, mas mesmo que ela queira contar, como professora, ela não vai se aposentar, porque ela tem que, o professor tem que ter 25 anos de atividade escolar, sala de aula ou atividades equivalentes. Se eu trago uma outra atividade para esse tempo de professor, eu retiro a qualidade de professor e transformo a pessoa em contribuinte, um trabalhador normal. E aí eu entro nas regras que é do trabalhador normal sem nenhum benefício. Então, no caso dela, tem que ver quanto tempo ela vai fechar, quando que ela vai ter a idade, por quê? Porque ela não aproveita em nenhuma regra, nem do rural, nem do professor, ela vai para a regra geral. Na carteira eu tenho um estágio, isso conta para se aposentar? Estágio não. Não conta. Não conta, tá lá na lei dizendo que estágio não conta, a menos que ele consiga comprovar que não era estágio, que era trabalho, e aí sim ele era remunerado. A gente tem uma outra, uma pessoa também mandou aqui, olha só. Bom dia, meu marido tem 54 anos e emite nota de produtor rural desde os 18 anos. Quanto tempo falta para ele se aposentar? Falta 5 anos. 54? 6 anos, né? 56, falta 6 anos para fechar os 60. Se ele continua, se ele é rural, né? Que daí, nesse caso, seria por idade, né? Uhum. Muito bem, bom dia. Tenho 51 anos, trabalhando há 25 anos em condições insalubres. Consigo me aposentar com 100%? Pode ser, dependendo do tempo. O cálculo ele é feito levando em consideração a tempo, sim. Pode sim, se ele conseguir comprovar todo o período especial. Mas tem que ter esse comprovante. Tem que ter a comprovação. Seja ela por atividade profissional, dependendo de quando ele começou. Depois de 95, tem que comprovar pelos documentos que o INSS pede, que é o PPP, laudo, comprovando efetivamente que a atividade é especial, daí sim. Para me aposentar, eu tenho que tirar as férias atrasadas ou podem ser pagas? Posso fazer um acordo? Como que fica? As férias nada tem a ver com a aposentadoria. Férias é regra de direito de trabalho, direito trabalhista. Certo? E as férias, ela não vai influenciar na aposentadoria. Por quê? Porque ela está sendo contada o mês normal. Então, ela tem, para pedido de aposentadoria, pouco importa se ela tirou as férias, se ela gozou as férias ou não. Ela tem que ter o tempo dela. Se houve pagamento, se ela saiu para o descanso dela, é a situação que ela tem que resolver com o empregador. E nos casos de professoras que tem aqueles tempos de serviço, elas podem tirar, que tem umas folgas, tem alguns acordos, como que fica? Aí está tendo uma mistura, né? Porque os professores, eles podem ser professor ligados ao regime geral da Previdência, que é o INSS, e nós temos professores que são ligados ao regime próprio de Previdência. Então, professor concursado do município. Isso. Esse daqui, ele segue regras do funcionário público, que são ter licença prêmio, licença para tratamento de saúde. E aí essas regras, elas são muito específicas, porque a gente tem que entender dentro do regramento da legislação municipal, enfim, se essa licença prêmio ela tem, se ela é remunerada, se ela não é remunerada, se conta ou não conta. Basicamente, se for remunerada, vai contar. Tá? Mas existem licenças sem remuneração, daí não conta. Então são regras bem específicas. Funcionário público, regime próprio de previdência é outra história.
Tem que ver cada detalhe. E é completamente diferente do que eu falo aqui sempre, sabe? Por quê? Porque tem outras regras que precisam ser seguidas, como idade, tempo de concurso, tempo na função, tempo no cargo. São outros critérios que são analisados, que são diferentes do regime geral. Muito bem, bom dia. Meu nome é Anderson, trabalho como mecânico de máquinas pesadas e agrícolas. Faço recuperação com soldas e usinagem em torno, mas ganho periculosidade pela profissão. Mas não ganho periculosidade pela profissão, né? Eu teria que receber. Dá para contar na hora de me aposentar isso também? Olha só, com relação a receber, voltamos, é direito do trabalho. Então, é com o patrão e ver com relação às regras de trabalho dele, se ele teria que receber ou não. Aonde que ele vai ver? E aonde que ele vai ver isso? Nas convenções coletivas de trabalho, enfim, neste ponto trabalhista, ele tem que resolver com alguém especializado com o trabalho. Mas vamos voltar para a atividade de soldador. A atividade de soldador, ela pode ser sim considerada uma atividade especial. Por quê? Porque o trabalho de solda é muito específico, né? Então, se ele conseguir comprovar, sim, existem inclusive períodos de atividade anterior a 95, ele já era contado como especial. E muito engraçado porque ontem eu estava trabalhando com a minha equipe lá exatamente num benefício por incapacidade e eu fui estudar como que trabalha essa questão de solda, explicando para eles, é diferente você fazer a soldinha com estanho em casa, com aquela maquininha pequenininha, e diferente de você trabalhar, por exemplo, com máquinas pesadas. Por quê? Porque só o chamuscador, lá, como é que é a flecha, não me lembro como é que é o nome que ele chama, pesa mais ou menos 15 quilos. E dependendo da onde você tenha que trabalhar, às vezes você trabalha numa bancada, mas às vezes você tem que trabalhar com equipamento acima da cabeça. E aí, imagine, para quem está com problema de ombros, essas coisas todas, tem que carregar aquele negócio lá, que eu esqueci o nome agora, acima da cabeça. Mas depois que termina de fazer o aquecimento lá, ele precisa martelar. E o martelo também é bastante pesado. Ele precisa esticar uma outra situação que também é difícil. Então, sim, são atividades penosas, difíceis, e aí precisa também comprovar pelos documentos específicos. A gente recebeu também aqui um áudio na situação. A pessoa pergunta o seguinte: a situação de quem trabalha com o CORE, como fica para se aposentar? O Elias até já deu uma pesquisadinha ali, né? Que é o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná. A pergunta dele não tá tão genérica que a gente não sabe, detalhes, né? É exatamente o que ele quer saber. Mas vamos dizer o seguinte: me parece que ele é um contribuinte individual, ele tem... Ela, eu não vi, vi. Ele o segurado, né? Ela pode ser que seja uma contribuinte individual e aí ela tem a obrigatoriedade de contribuir mensalmente, seja como MEI, seja como contribuinte individual nas alíquotas permitidas, né? De 11 ou 20%. Se detalhar a pergunta, a gente pode dizer. Agora, eu só tenho a inscrição lá no Conselho de Comércio e não faço recolhimento nenhum, não vai se aposentar. Não é isso que dá o direito. Muito bem, bom dia, tudo bem? Eu tenho 45 anos, tenho problema de coluna, eu fiz perícia e não passei por falta então de exames médicos. Agora fiz outra perícia, inclusive com ressonância, ainda não saiu o resultado. Será que agora me concedem esse benefício? Ela é agricultora. Não posso dizer. Tem que receber os exames, né? Para ver bem certinho. A gente, eu não tô vendo. Bom, primeiro que mesmo vendo os documentos, os exames médicos, eu não posso precisar se o perito vai deferir ou não, se vai dar direito ao benefício ou não. Mas uma questão que é importante, não dá pra gente ir pro INSS e fazer uma perícia sem levar documento médico. Por quê? Porque o perito, ele faz o exame físico, mas o exame físico tem que ser baseado no documento médico. Então agora, se ela fez a ressonância aparece lá, provavelmente falou problema de coluna, ela deve ter problema lá nas L4, L5, porque deve ser lavradora, que é onde as pessoas têm problema mesmo, que é o problema lombar. Sim. O médico vai avaliar, fez a perícia, normalmente a perícia ela já sai no dia seguinte, daí a gente vê no laudo, se for aprovado vai receber a cartinha, se não for aprovado vai estar o indeferimento, daí a gente precisa só entender por que o médico não deu, né? E a partir daí, se não der, dá para judicializar.
Bom dia, açougueiro com quantos anos de vida e quantos anos de carteira para se aposentar, juntando tudo? Juntando tudo, mais que 35 anos de contribuição, e se for por idade, homem 65, mulher 62. Essa pergunta não dá, porque quando a gente fala de atividade que pode ser contada especial, tem que levar em consideração a vida da pessoa, quanto tempo ela trabalhou, o que ela fazia. A gente tem que entrar na regra geral. Muito bem, agora já passamos o nosso horário novamente. A gente quer agradecer novamente o pessoal e dizer que agora é o nosso último, mas ano que vem a Tatiane volta então para conversar com a gente, né? Não fique triste, Tatiane logo se volta aqui para conversar com a gente. Já tô até chorando. E a gente quer te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um próspero Ano Novo, e que você continue vindo aqui conversar com a gente e trazer tantas explicações importantes que geralmente geram muitas dúvidas, né? E você consegue sanar todos os meses aqui com a gente. Que bom, muito obrigada. Foi a minha 11ª, provavelmente, né? Não, desse ano? 10 vezes, 10 né? anos, Nós começamos 10 em vezes. fevereiro, não Exato. fizemos em julho, estivemos 10 vezes, pretendo voltar sim em 2024, gosto muito de vir conversar com vocês e também desejo um excelente Natal, que a passagem de ano seja excepcional e que 2024 seja um ano de muita prosperidade, saúde e paz para todos nós, para vocês aqui da rádio e para todos os ouvintes de São Mateus. Muito obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez, agora 8h56. Até eu falei, nossa, que horas são agora? E o Elias falou comigo, cutucando aqui, você nem falou a hora. 8h56, mais uma vez, muito obrigada, seja sempre bem-vinda. A gente agradece mais uma vez a sua colaboração. Agora a gente vai encerrar então o nosso programa hoje aqui, que não dá mais tempo de nada, mas a gente volta amanhã, quinta-feira, trazendo mais informações da nossa cidade, da nossa região, do Brasil, enfim, as principais notícias você confere aqui no Cultura Sul Notícias, durante todo o dia também na nossa programação, no Giro de Notícias e também no Portal 97. Um abraço a todos e até amanhã.